Olá a todos, essa aqui é a nossa segunda aula sobre o problema de Range Minimum Query. Tá, esse é um projeto de treinamento para maratonas de programação da UERJ que a gente está estendendo ao público. Então, o problema que em questão é o Range Minimum Query. Esse problema ele é o seguinte: dado é um problema muito comum em maratonas de programação, que é dado um vetor com um certo número de inteiros, não necessariamente inteiros, mas uma quantidade, certa quantidade de números, e você quer fazer buscas de perguntas do tipo assim: dado um certo intervalo, CF e J ali, qual é o menor elemento desse intervalo? Né? Então, embaixo aqui estou ilustrando que tenho um vetor aqui que vai da posição 0 até a posição 10, e eu quero fazer uma query do intervalo de 4 até 7 desse vetor. Então, no caso aqui seria 6. A resposta usualmente vai ser o índice do elemento que é o menor. Então, o menor de todos é o 6, que está na posição 5 do vetor. Tá? É, na aula anterior, a gente viu a primeira solução para esse problema, assim, que tenta ser uma solução eficiente, melhor do que a força bruta, que a força bruta vai levar um tempo O de n para todas as consultas. A gente quer uma solução melhor do que isso. Então a primeira solução é com tabela esparsa, que foi vista na aula anterior, e você consegue um resultado muito bom em termos de consulta. Você consegue fazer essa consulta em O de 1. Qualquer consulta você faz em O de 1. E, só que para isso, o que você faz? Você pré-processa o array criando uma tabela que a gente chama de tabela esparsa, que é uma matriz que tem, se o seu tamanho do vetor for n, ela tem log de n linhas, e em cada linha ela, ela usa aquele esquema de intervalos em que a primeira linha mostra a solução do problema para todos os intervalos de tamanho 1. A segunda linha para todos os intervalos de tamanho 2 e assim sucessivamente. Eu vou sempre dobrando. E o bacana é que se você resolver esses subproblemas, você consegue rapidamente, em O de 1, responder a query de qualquer intervalo. Né? Essa que é a beleza dessa solução aqui. Então, as consultas são muito rápidas e, claro, estou supondo que a tabela, que é o array inicial, não é um array dinâmico, é um array fixo. Se eu tiver uma situação de array dinâmico, aí a gente vai ver mais adiante. O pré-processamento é O de n log n em termos de tempo e em termos de espaço. Mas a consulta é muito rápida. Então eu gasto um pouco mais de espaço para conseguir ter uma consulta muito rápida. A gente viu isso na última aula. Eu tinha proposto naquela aula alguns problemas, né? Propus alguns problemas aqui, alguns deles, 4 dos problemas do site do SPOGE, esse juiz online que é o SPOGE, que é muito interessante e a gente vai usar bastante nesse tema aí. Ele tem muitos problemas disponíveis, então a gente vai usar. Eu queria comentar aqui, deixa eu ver qual o problema que eu queria comentar. O problema 5, que esse problema 5, vou pular aqui direto para ele. Na aula passada nós discutimos alguns desses problemas aqui, mas o problema 5 é, eu queria incentivar que vocês implementassem esse programa com a solução de tabela esparsa, tá? Esse problema aqui, ele é bem bonitinho, esse problema, a solução também bacana, elegante. Que é assim, ó.
O problema é, eu te dou uma silhueta de edifícios, tá? Todos colados uns nos outros, assim. E eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar posters que englobem, tipo assim, no fundo dos prédios, onde digamos que todos eles têm a mesma profundidade, no fundo dos prédios eu quero colocar posters que vão é, abarcar o, a parede inteira do fundo dos prédios, tá? Então, e eu quero colocar o menor número de posters possível. E a pergunta desse problema aqui é esse, ele dá a silhueta dos... Cada prédio é considerado um retângulo, tá? E ele quer saber qual é o número mínimo de posters que eu vou colocar para cobrir todos esses retângulos aí, cobrir exatamente, sem toda essa área aí. E a solução é a seguinte, eu vou mostrar aqui a solução. A solução é assim, ó. Primeiro você descobre quem é o prédio mais baixo. E aí você coloca uma faixa, um retângulo, né? Que vai ser o que eles chamam de pôster aqui nesse problema, que cobre toda a extensão dos prédios ali. E agora? E agora, bom, tem algum retângulo, tem algum prédio aí que é o mínimo, né? Digamos que seja ali esse do meio, esse terceiro. Agora eu fico com dois subproblemas, que é resolver. No caso aqui a posição era 3. Era resolver agora o problema de 1 a 2 e o subproblema de 4 a 5. Eu estou supondo que os prédios são numerados a partir do 1, tá? 1, 2, 3 até N. Esse problema aqui, a numeração que ele dá é essa. E aí, então, e a solução aqui é recursiva, tá? Que é, então, agora eu resolvi para esse cara aí do meio, resolvi para a esquerda. A esquerda só tem um retângulozinho ali. Eu cubro ali. Agora eu vou resolver para a direita. Para a direita eu posso cobrir aqueles dois prédios com retângulo, aquele retângulo verde. E finalmente eu tenho que cobrir aquilo que sobrou ali com retângulo, que eu estou chamando aqui de amarelo. Bom, exatamente como é que eu vou usar a RMQ para fazer isso, né? Vai ser o seguinte, eu construo a tabela esparsa para todos os prédios. Na entrada desse dado aqui tem uma coisa esquisita, é que tem um elemento supérfluo que é a largura do prédio. Só interessa para a gente a altura. Se vocês forem olhar aqui nesses dados de entrada, né, o primeiro dado é a largura, o segundo é a altura. Então, nesse problema aqui, você resolve um problema só e dá a solução. Tá? É que nem o esquema da maratona aqui no Brasil, na maioria dos problemas. Então, ele te deu aqui 5 prédios, a sua resposta aqui no caso vai ser 4. Tá? Bom, a primeira coisa, a solução desse problema é gulosa, e isso é uma coisa fácil de ver, dá para você argumentar sem muita complicação. Tá? E a solução é assim, ó, você resolve, você vai resolver o problema de range mínimo query, só. Então, primeiro eu pego, quem é o menor de todos? Eu encontro aqui, digamos, o índice 3. No caso aqui, poderia ser índice 1 ou 3, tá? Dependendo do algoritmo que você usar, ele vai te dar, sei lá, o primeiro ou o último, geralmente, né? O último que é igual, que é também mínimo. Bom, digamos que ele deu 3 aqui, que é o algoritmo que eu apresentei na aula passada faz isso. Então, eu já resolvi o problema para a posição 3. E aí eu conto 1. E agora, ó, nota que eu comecei a fazer isso aqui, e eu tenho que ter um parâmetro aqui na recursão, que é qual o mínimo valor que serve para mim. E inicialmente é 0, mas é quando eu chego aqui que eu encontro um valor maior, que no caso aqui é 2, né, a altura de 2 metros, sei lá se é isso, significa que daqui para frente só me interessam queries que retornem valores acima de 2, senão eu não conto. Tá? Então agora, tá. Então eu tracei eu tracei esse primeiro pôster aqui, nesse primeiro retângulo que cobre todos esses prédios aí.
E agora eu tenho que resolver o problema. Ele estava na posição 3, esse retângulo básico aqui. Então agora eu tenho que resolver o problema para os intervalos de 1, 2 e de 4, 5. E como é que eu resolvo? Ah, recursivamente, só que agora eu passo a altura 2. Só me interessam soluções onde tem um mínimo ali maior que 2. Tá, eu resolvo para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo, o mínimo que ele vai achar aqui vai ser na posição 1. Mas como é 2 também, eu desprezo, não somo esse cara. Aí, depois que eu resolver para a posição 1, eu tenho que resolver para a posição 2 agora, de 2 até 2. Ah, e aí, aqui tem um cara de altura 2, 3, né? Então esse cara eu conto. E pronto, resolvi para todos os caras do lado esquerdo. Agora eu resolvi para o lado direito. Vou achar o range mínimo query de 4 até 5. E a resposta vai ser o 5, né? Vai ser o último cara lá que tem altura 4. Ah, então significa que eu posso cobrir todos esses caras dessa faixa aqui com um retângulo de 4, porque 4 é maior que 2, tá? Nota que quando eu fui para a esquerda, o mínimo era 2 agora. Agora, quando eu vou para a direita, continua sendo 2. Ah, e agora? Agora eu resolvi para a posição 5, eu tenho que resolver agora para o intervalo de 4 até 4. E acho qual é o mínimo ali, vai ser um valor 5, que é maior do que 4. Ah, então esse cara eu considero. Perceberam como é que é a solução desse problema? Vocês somando nas situações em que você vai fazendo a query para a esquerda e para a direita. Assim, é uma recursão. Perceberam a solução, gente? Sim. Sim? É bem bonitinha a solução, né? Gostei desse problema. Eu acho que nesse problema aqui, eles deram essa informação redundante aqui de largura e altura, porque mais adiante vai ter um outro problema que é bem parecido com esse, que agora o problema é o seguinte, ó. Eu quero achar, eu quero fazer posters aqui, quero saber qual é o maior pôster retangular que eu consigo fazer, de maior área, tá? Que esse problema vai ficar para a semana que vem, tá? Resolver esse outro problema. Bom, já tinha comentado os outros problemas propostos na aula passada, né? E hoje a gente vai, então, o foco é olhar a segunda solução para esse problema, que é a árvore de segmentos, tá? A árvore de segmentos, ela é, ela é tão parecida com o RIP que é praticamente um RIP, tá? Que eu vou fazer. Uma estrutura auxiliar que eu vou fazer, que é um RIP auxiliar, dado o vetor, né? Eu vou criar esse RIP auxiliar aqui, que ele vai me ajudar, então, a resolver o problema, tá? E vamos ver como é que é esse RIP aqui, tá? Esse RIP a gente olha para ele da mesma forma que o RIP era um vetor, né? Para o qual a gente olhava para ele. Se lembram disso quando a gente estudou fila de prioridades, né? Um RIP é um vetor, mas que representa você pode olhar para ele também como uma árvore binária, né? Onde, bom, o RIP vai, na verdade, ele vai aparecer aqui, né? Tá, deixa eu já mostrar de uma vez. A estrutura no fundo vai ser essa aqui, ó. É, ela vai ser uma estrutura que eu vou ter um RIP que é todos esses intervalos aqui que estão com mais de um elemento, e nas folhas vão estar os elementos do vetor, tá? Mais ou menos na ordem que eles aparecem aqui, né? Primeiro dois. Bom, aqui acho que ele colocou só o endereço. Que o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Tá? E o 0 aqui também, de 0 a 10. E, bom, com essa árvore aqui, depois a gente vai ver como é que eu trabalho com intervalos. E a ideia é eu guardar também nessa árvore, tá? Eu guardar, deixa eu ver aqui.
eu guardar também na árvore qual é a solução para certos intervalos. Só que, enquanto lá na tabela esparsa a gente trabalhava com intervalos de certos tamanhos, assim, potências de 2, aqui não. Aqui os intervalos são fracionados, assim, tá? Então aqui, ó, esse 10 aqui quer dizer o quê? Vamos ver essa árvore aqui. Esse 10 quer dizer, esse primeiro nó aqui vai corresponder ao intervalo de 0 até 10, ou seja, todo vetor. E ele está dizendo quem é o menor elemento desse intervalo, 0 a 10. Então a árvore aqui, os nós que não são folhas, eles vão corresponder a certos intervalos. Eu tenho a solução ali do problema para certos intervalos. A ideia é um pouco parecida com a da tabela esparsa. Eu vou ter solução para alguns intervalos e quando para alguns tipos de intervalo, tá? E quando eu quiser saber a solução para um outro intervalo que não é um desses intervalos aqui representados por um nó da árvore, a gente vai ver, tem uma maneira esperta de trabalhar com outros intervalos. Por exemplo, aqui se você for ver, ó, vê se vocês conseguem perceber que esse intervalo 0 a 10, ele foi depois fracionado em dois intervalos aqui, de 0 a 5 e de 6 a 10. Eu particionei em dois intervalos e olhei as respostas para esses dois intervalos, tá? De 0 a 5 o menor está na posição 0, que é o 2 aqui. E de 6 a 10, o menor está na posição 10, que é aquele 1 ali, né? E para eu colocar o 10 aqui em cima, o que eu fiz? Eu competi esses dois caras. Qual dos dois que é menor? É o cara que está à esquerda ou o cara que está à direita? É o cara do intervalo da esquerda ou do intervalo da direita? No caso aqui é o cara do intervalo da direita. Então, ele também vai ser o mínimo de todo o intervalo, 0 a 10. Tá? Bom, então a ideia é isso, é também na árvore de segmentos, eu vou criar aqui uma árvore binária, assim, virtual, tá? Muito parecida com, exatamente igual a um heap, como a gente viu lá na lista, na fila de prioridades, tá? Só que aqui, assim, os nós intermediários, eles guardam o resultado para certos intervalos, tá? E a gente vai ver como é que eu entendo que intervalos são esses. Bom, tudo certo, gente? Está claro assim a ideia? Vamos ver. Ainda não mostrei nada de como é que constrói, nem como é que busca aqui, tá? Só inicialmente assim, o significado dos elementos tá legal? Dessa árvore, o que que é? Tá legal para vocês? Sim, Quando dá eu para ter chego uma nas ideia aqui. folhas, quando chego nas folhas nem está representado aqui, mas cada folha representa o intervalo de um elemento apenas, né? Que é o próprio índice que está aqui, ó. A folha mais à esquerda ali embaixo é o índice 00, corresponde ao intervalo 00. Então, na verdade, assim, tem uma certa analogia com a solução com tabela esparsa, é que eu vou pré-tabelar resultados para alguns tipos de alguns intervalos certos, alguns deles. E quando eu quero saber o resultado para um intervalo qualquer, bom, a gente vai ver depois como é que faz a query aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver, então, é como é que eu construo essa árvore aqui, tá? Né? Que a gente chama ela a árvore de segmentos. Tá. Então, a ideia da árvore de segmentos é assim, ó. É igualzinho a ideia de construir um heap, tá? Eu começo aqui com a raiz da árvore, ela vai responder uma query para todo o vetor, a faixa que eu estou trabalhando. Então, no caso aqui, de 0 a 10. Tá? Ela vai conter isso. E os filhos? O filho da esquerda com, tem o resultado para metade desse intervalo. Tá? Quer dizer, e como é que a gente acha metade de intervalos? A gente faz assim, ó. Você soma os índices e divide por 2. Então, 0 mais 10, 10 dividido por 2, 5. Então, significa que o da esquerda é de 0 até 5. E o da direita, essa metade mais 1, tá? De 6 até o final. Você vai sempre dividindo ao meio aqui os intervalos, tá? A ideia é essa. E no final,
É isso. Quando eu tiver aqui um cara com dois elementos, a hora que eu dividir vai dar intervalos com tamanho um. Quando eu chego em intervalos de tamanho um, eu cheguei nas folhas. Tá? E aí, olha só. E aí eu vou trabalhar igualzinho um RIP aqui, tá? Aquele endereçamento que a gente tinha lá no RIP, que é assim, a raiz eu coloco na posição 1 do vetor da segmentria. Então a segmentria vai ser também um vetor, tá? Ela é um vetor. E daqui a pouco a gente vai ver quantos nós ela tem. Então ela é um vetor. A posição 1 corresponde ao intervalo inteiro, de 0 a 10 aqui no caso. E o filho da esquerda e o filho da direita são exatamente como no RIP. Eu vou guardar em que endereço? Eu vou guardar. Se esse nó aqui está no endereço 1, está no endereço I de uma maneira geral, os filhos dele vão estar no endereço. Se o endereço dele é I, os filhos vão estar no endereço 2i e 2i mais 1 no vetor, tá? Então a gente não precisa de link, de ponteiro nessa árvore. É uma árvore virtual, assim, sem ponteiros, tá? Na verdade, vai ser só o vetor. E aí, então, olha, então é igualzinho o RIP, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você percorrer aqui essa árvore aqui por níveis, você vai obter os elementos lá na sequência do vetor, tá? Bom, qual o tamanho dessa árvore aqui? Vamos ver de uma vez logo aqui. Se eu tiver N folhas, essa árvore aqui é sempre estritamente binária, tá? Cada nó tem ou dois filhos ou nenhum. E aí, bom, mas numa árvore binária em geral, se eu tiver N folhas, eu tenho N menos 1 nós internos. Então, se eu tenho aqui 10 folhas, eu tenho 9 nós internos. O que quer dizer que é um pouquinho menos que o dobro, uma unidade a menos que o dobro. Então, se esse vetor aqui tem tamanho 11, né, a árvore de segmentos correspondente vai ter tamanho 11 vezes 2 menos 1, vai ter tamanho 21. Eu preciso mas de qualquer forma é O de N o espaço, tá? É O de N, é o dobro, é quase praticamente o dobro, mas acaba sendo O de N. Tá. Tá ok, gente? Até agora tudo bem? Tá sim. Tá. Então, como é que a gente. A primeira coisa, a primeira tarefa que eu tenho que fazer é, dado o conjunto de números lá, tá? Preencher a árvore de segmentos, tá? E como é que eu preencho? Bom, é uma recursão aqui, tá? É uma recursão assim, que primeiro, quando eu vou para as folhas, eu vou descendo aqui na recursão, tá? Quando eu chego na folha, eu sei o que eu devo colocar na folha. Eu devo colocar o índice, aqui no caso, ó, 0 mais 1 sobre 2 dá 0, né? Então significa que o intervalo aqui é de 0 até 0. Se o começo é igual ao fim do intervalo, isso é uma folha. E o que eu coloco aqui? Esse próprio valor. Aqui os dois valores, o começo e o fim do intervalo são iguais. Então eu coloco esse 0 aqui. Aí do lado direito é de 1 até 1, né? Porque se a metade aqui era 0, do lado direito é 1. Começa em 0 mais 1. De 1 até 1. Tem um elemento só também. Então eu coloco aqui 1. Aqui em cima, né? Esse nó aqui, como é que eu vejo os filhos aqui? 0 mais 2, 2 dividido por 2, 1. Então o da esquerda vai de 0 até 1 e o da direita de 2 até 2. Opa, 2 até 2 é uma folha. O que eu coloco aqui? 2. Tá? Então, as folhas é imediato o preenchimento. E os outros nós, como é que eu preencho? Você preenche na volta da recursão, você vê. Cada nó você vê quem é o filho da esquerda e quem é o filho da direita. E você olha qual é o índice do menor. Então, olha, chego aqui nesse nó aqui, ó, e pergunto: quem são os filhos dele? É o cara do nó 0 e o cara do nó 1. Qual dos dois é menor? No caso aqui é o cara do nó 0, que é 2, né?
Então eu coloco aqui 0. Nesse nó aqui, eu sei que quando eu chegar na volta da recursão, eu já terei preenchido o resultado do filho da esquerda e da direita. O que, que eu coloco aqui nesse nó? Ah, o mínimo. Eu olho aqui. Quem que é o menor? É o cara que está na posição 0 ou o cara que está na posição 2? Ah, é o cara que está na posição 0. 2 e 3, é o 2. Então eu coloco 0 aqui. Tá? Coloco o índice do menor. E assim sucessivamente. Depois a gente vai fazer uma... Eu acho que tem uma animação aqui para ver o preenchimento exato. Assim. Não, acho que não tem não, tá? Então aqui vai ser assim, é só isso aqui mesmo que tem. Vamos ver, vamos olhar aqui tudo como é que eu teria preenchido, né? Então esse 10 aqui em cima foi assim, ó. Para eu preencher o 10, eu já tenho que ter preenchido o filho da esquerda e da direita. Mas a gente vai ver que na recursão ela sempre faz isso. Primeiro ela resolve o filho da esquerda, depois o filho da direita. Tipo assim, é um preenchimento em pós-ordem, tá? Depois que ele vai para resolver a raiz. Preenche a esquerda, preenche a direita e depois preenche a raiz. Corresponde a uma busca em pós-ordem nessa árvore aqui. Então aqui, né? Eu até já falei isso, né? O menor aqui 0 a 10. Quem é que dá até a esquerda? É de 2 até 5, né? De 0 até 5. Quem é o menor aqui? É o cara que está na posição 0, é o 2. Ah, e do lado direito? Da posição 6, de 9 até 10. Quem é o menor aqui? O cara da posição 10, que é o 1. E agora, quem que é o menor aqui? É o cara da posição 0 ou o cara da posição 10? O cara da posição 10. Então eu coloco 10 aqui. Tudo bem aí, gente? Tá legal? Visto aqui como é que preenche aqui? Tá sim. E agora, bom, e agora o algoritmo, né? O algoritmo está aqui, ó, a inicialização da árvore de segmentos, tá? Essa recursão é assim, qual é o problema infantil? Qual é o problema infantil? É a hora, ele está chamando aqui, não sei porque eu mantive a árvore de segmentos está chamando de ST, está em inglês aqui, não sei porquê. Já estava, eu mantive. ST, tá? Segment Tree. Então, olha só, como é que eu preencho a árvore? Eu chamo recursão para preencher da posição 0 até n-1. Então, esses dois parâmetros aqui são o intervalo que eu estou considerando. E aqui é qual é o endereço que isso aqui vai estar no vetor de segment tree, tá? Então, eu quero que a raiz esteja na posição 1, que é esse nó aqui. Tá? Então, aí eu começo assim, eu pergunto assim, qual é o problema infantil? É quando I igual a J, que é uma folha. Uma folha, como é que eu resolvo uma folha? Ah, eu vou lá e eu sei resolver aquele problema. Então, ST de nó, esse nó aqui vai corresponder a esse intervalo IJ aqui vai corresponder a qual elemento no vetor da segment tree, né? Esse nó aqui, ele vai variando aqui. Ah, então, ST de nó é I ou pode ser J, tá? Tanto faz aqui. J é a mesma coisa, são iguais aqui. Então, ST de nó recebe I, que o I vai ser igual a J, tá? Se não, é porque é um nó intermediário, tá? O nó intermediário, como é que eu resolvo o nó intermediário? Primeiro é aquilo ali, eu acho a metade do intervalo, I mais J sobre 2. E aí, eu resolvo a recursão para o lado esquerdo. O lado esquerdo vai da posição I até a posição K, que é a metade aqui, ó, I até K. E qual é o endereço do nó da segmento tree? Ah, ele está na posição 2 vezes nó, que nem o RIP, tá? Que nem o RIP que a gente estudou, 2 vezes nó. E depois resolve para o lado direito. O lado direito corresponde a qual intervalo? De K mais 1 até J. E qual é o endereço do nó que corresponde a esse intervalo aqui? Ah, é 2 vezes o nó atual mais 1. Tá? Exatamente que nem no RIP. Bom, depois que então, quando eu chamo cada uma dessa inicialização aqui, significa que eu preencho toda a subárvore ali. Preenchi toda a subárvore da esquerda, preenchi toda a subárvore da direita. Agora eu tenho que preencher o nó atual. O nó atual eu pergunto fazendo uma única pergunta aqui, tá? Eu vejo, ó. Agora eu tenho que ir lá no vetor A, no vetor original. Eu pergunto se o cara lá do vetor original, correspondente a esse índice aqui, que está na subárvore esquerda, né, na raiz da subárvore esquerda,
Se ele for menor ou igual ao da direita, no nó atual eu coloco ST de 2 vezes nó. Esse daqui, o da esquerda. Se não, eu coloco o da direita. Então é bem simples assim o algoritmo, não é verdade, tá, gente? Tá claro aí, gente, isso? Tá claro esse Uhum. algoritmo? Alguma dúvida? Não, eu acho que tá de boa. Tá de boa? Ó, percebe que ele faz isso aqui que a gente quer, tá? Ele, na volta, não bem isso aqui, né? Na volta da recursão, né? É tipo assim, uma busca, é como se fosse uma busca em pós-ordem na árvore. Então, na volta da recursão, ele preenche as raízes, né? Tá? Bom, então olha só, deixa eu mostrar aqui esse programa, né? Eu tô chamando, eu coloquei dois programas lá para vocês de segmentria. O primeiro é que eu estou chamando aqui da básica, tá? Que é, então, como é que está organizado esse programa aqui? Ele está criando um vetor aleatoriamente, tá? E aí ele cria a segmentria, tá? 1, 0, n-1, exatamente como a gente acabou de ver. Aí, como é que é a criação da segmentria? Tá aqui, ó. Nó e J, intervalo i J. Né? Se o i for igual a J, o ST de nó recebe i. Que é até melhor ficar assim, né? Se não, faz aquela conta, acha a metade do intervalo. Resolve, preenche a segmentria para o lado esquerdo. Depois, preenche a segmentria para o lado direito. E no nó atual, ele preenche o quê? Com o índice referente ao menor dos dois elementos ali, o que está referenciado na subárvore esquerda e na subárvore direita. Tá? É, esse menor aqui, ele tem ele tem um, aparentemente aqui umas coisas a mais, depois eu vou explicar por quê, tá? Mas por enquanto o que resolve pra gente é só isso aqui, só essa instrução aqui. Que a gente já tinha visto é igualzinho, né, que a gente tinha visto lá na tabela esparsa. Tem esse if, como esse if ternário aqui, né? Se o A de B, ou seja, se o segundo for maior que o primeiro, ele retorna o índice do primeiro. Se não, retorna o índice do segundo. E tem essas outras questões aqui que vão servir mais para query, que eu vou explicar depois. Então, sei lá, se a gente rodar, deixa eu ver se não demora muito para rodar aqui. Até que acho que não vai demorar. Então, tá. Então, por exemplo, aqui, né? De 0 até 19. Tem 20 elementos, de 0 a 19. Então, ele está dizendo aqui que o menor elemento está na posição 3, que é um 0 aqui, né? Tá legal, né? E de 4 até 19. Está dizendo que o menor elemento está na posição 14. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá. Tem dois uns aqui, na verdade. Aqui também tem três uns até, né? Na segmentria, então ele provavelmente vai responder o mais à direita sempre. Isso aqui é uma escolha, né, de programação. Depois a gente pode ver por que está fazendo assim. Né? E de 15 até 19, o menor é o cara que está na posição 17, que dá esse 2 aqui. Ok? Então vocês veem que funciona isso aí. Tá legal. Vamos voltar lá para o nosso. Para cá. Bom, então a criação é assim, é uma recursão simples. Essa criação aqui é O de N, tá, gente? Esse algoritmo aqui leva O de N. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Se eu olhar aqui, a gente pode olhar assim,
nessa recursão aqui, qual a instrução mais executada? Sei lá, pode ser esse se aqui, ó. Né? Eu poderia fazer as contas da árvore ali, mas é o seguinte, cada nó só vai preencher uma vez, ele só preenche cada nó uma vez, né? Então é a quantidade de nós ali, provavelmente as chamadas recursivas vai ser igual à quantidade de nós, que a gente sabe que a quantidade de nós é 2n menos 1, é O de n. Então, a gente já viu aqui o pré-processamento, que é a criação dessa árvore, então tem complexidade O de n. E o espaço que eu utilizo também é O de n. Então, aqui ó, a criação é mais rápida, o espaço é menor, tá, do que na tabela esparsa. Mas a consulta vai piorar um pouco, tá? A tabela, então é assim, né? A gente gastou mais espaço lá, mas teve uma vantagem. A consulta na tabela esparsa é mais rápida, é O de 1. Aqui, então, não dá para ganhar em tudo. Você ganha por uns lados e perde por outros, tá? Aqui eu ganhei em espaço e em pré-processamento. Perdi na consulta. Aí eu tenho que ver o que é mais importante para mim. Bom, na verdade, sim, a árvore de segmentos, a gente vai ver, é uma estrutura tão rica que se presta a resolver tantos problemas que o ideal era a gente ficar bem o resto do mês aqui trabalhando com a árvore de segmentos. Vamos ver como é que vai ser isso. Isso não vai esgotar na aula de hoje, não. A gente vai continuar, vai ter pelo menos mais duas aulas sobre a árvore de segmentos. Bom, agora vamos pensar na consulta, né? Porque na árvore de segmentos o que eu fiz foi eu pré-tabelei algumas soluções. A árvore me ajuda nisso, né? Para alguns intervalos. Mas, por exemplo, se eu te der um intervalo aqui de 2 até 7, esse intervalo não está na árvore. Então, como é que eu trabalho com um intervalo que ainda não está pré-tabelado, né? Então, de uma maneira geral, assim, vamos pensar assim, ó, que o intervalo tem duas extremidades, A e B. Então, A e B, no início da busca, o intervalo inteiro que me interessa é de 0 até n. E se eu quero pesquisar o intervalo AB, ele está dentro desse intervalo ali, né? E aí, ó, na verdade, né, já pensando assim, como é que eu vou, se a árvore de segmentos ela tem intervalos fixos, tá? E cada intervalo que eu trabalho ele é dividido em dois outros, a gente vai ter que ter uma divisão aqui assim sempre, tá? Eu vou, inicialmente, qualquer intervalo que eu te der AB aqui, ele vai estar a coisa mais geral seria aquele intervalo vai ser dividido em dois outros, tá? Porque dois outros como? Se eu te der aqui um intervalo, digamos, de 2 até 8, se eu chego aqui eu vejo o 2 a 8 está englobado aqui dentro, tá? Mas uma parte está na parte esquerda, outra parte está do lado direito, tá? Onde é que é o meio aqui? O meio a gente sabe que é o ponto 5, né? 0 mais 10 dividido por 2. Eu sei que uma parte, então, desse intervalo, de 2 até 8, né? Uma parte está respondido do lado esquerdo, outra parte está respondida do lado direito. O que eu vou ter que fazer é uma composição. Eu vou olhar, tá, quem que é o menor realmente do lado esquerdo aqui, quem que é o menor do lado direito, e fazer uma composição, tal como a gente fez lá também na tabela esparsa, tá? Então aqui eu tenho que dividir, tá? Quando eu divido aqui, eu vou ter duas situações. Agora, na hora que eu dividir, a coisa muda um pouco de figura, tá? Porque do lado esquerdo aqui, esse intervalo aqui que eu dividi do lado esquerdo, só pode sobrar lá no começo. Aqui a parte direita vai estar justa, encaixada ali. Da mesma forma que esse intervalo da direita, a parte da esquerda está justa ali, que vai ter que sobrar é do lado direito ali. E aí, daí, ó, por exemplo,
Imagina que nos dois casos a metade do intervalo x, imagina que isso é metade do intervalo xn é aqui. Ah, significa agora, ó, que a parte do intervalo de y até n, y mais 1 até n, eu posso jogar fora, tá? Y até n não me interessa mais. Tem dois casos aqui, né? Na parte de cima, ó, vamos pegar o intervalo de cima aqui, digamos, que não pode ser o mesmo y não, tá, gente? Vai ser y diferentes aqui. Mas, digamos, a metade do intervalo está num certo ponto aqui. Do lado de cima, o que, que acontece? O intervalo, o intervalo da direita, eu sei onde é que está a resposta dele, tá no filho da direita. E pronto, e acabou. É só pegar o resultado do filho da direita. Eu não preciso mais subdividir o intervalo da direita aqui. Agora, o intervalo da esquerda eu ainda preciso continuar subdividindo, tá? Eu só posso parar de subdividir quando eu tiver um intervalo que vai corresponder a todo um intervalo da árvore, tá? E eu tenho que ir fazendo composições de intervalos. Aqui nesses dois casos aqui, ó, no caso de cima, uma parte da query aqui já está resolvida. É só olhar no filho da direita. A outra parte eu ainda tem que continuar pesquisando. No caso aqui do x até n, o que acontece aqui é que eu vou desprezar o filho da direita, porque não serve para mim. Vou continuar trabalhando com a parte da esquerda. Até que então eu tenha ou intervalos totalmente cheios ou totalmente vazios. Os totalmente vazios eu abandono, os totalmente cheios vamos ver como é que a gente faz. Vamos ver através de um exemplo aqui, depois a gente vem para o código, tá? Imagina que eu queira fazer aqui, ó, essa consulta, o RMQ de 1 até 9, tá? Que está mostrado aqui em amarelo, aqui, né? Esse intervalo, que não é um intervalo da árvore, né? Então eu vou pegar aqui e vou começar, ó, de 0 a 10. Quem é a metade? 0,5. Ah, então eu vou ter que fazer uma query para a esquerda, depois uma query para a direita. Por quê? Porque de 0 a 5 tem uma parte desse intervalo aqui, ó, tá ali dentro. E da mesma forma aqui, ó, quer dizer, de 1 até 5 está aqui dentro, né? Está aqui dentro, em alguma subdivisão aqui, ou em mais de uma, né? E aqui, de 6 a 9, está do lado direito. Vamos olhar cada uma delas separadamente. Bom, aqui ele está olhando ao mesmo tempo, mas no algoritmo vai ser uma de cada vez, tá? Agora aqui, ó, eu estou trabalhando então de 0 a 5, mas eu quero saber de 1 a 5 aqui, né? Para a esquerda. De 1 a 5, quem é metade do intervalo? Desculpa, desse aqui é 0 mais 5 dividido por 2, 2. Então a esquerda é 0 a 2. Ah, de 1 a 5 tem uma parte aqui? Tem. Então eu tenho que ir para a esquerda também. E de 1 a 5, e do lado aqui direito é de 3 até 5, né? De 1 a 5 tem uma parte aqui? Tem. A parte toda aqui, ó, é aquele caso que eu não preciso mais dividir. Eu já sei que uma parte da resposta eu vou ter que fazer por comparação com esse número 3 aqui, com o terceiro cara. Não preciso, eu já descobri que aqui, ó, que de 3 a 5, uma parte desse intervalo eu já tenho a resposta. É o cara da posição 3. 3 a 5 menor é 3. Então eu já sei uma parte. Então o que a gente vai fazer é uma composição de partes aqui, tá? Da mesma forma que do lado direito, ó, do lado direito, o meu intervalo de interesse é de 6 a, onde eu estou fazendo a query, é de 6 a 9. Sendo que esse intervalo eu vou subdividir. Uma parte aqui é de 6 a 8. Opa, está resolvido aqui. De 6 a 8 eu sei quem é o menor cara. O cara que está na posição 8, que é o 2. E aqui, e do lado direito? Do lado direito é de 9 até 10. Esse ainda tem que continuar vendo, porque de 9 até 9, né? 9 até 9 está aqui dentro, mas não é esse intervalo todo. E aí continua a query, tá?
agora aqui, né, nesse ponto aqui, eu tinha esse ponto aqui, esse nó corresponde ao intervalo 0, 2, e eu estou querendo saber do intervalo 1, 2. Intervalo 1, 2, o intervalo para a esquerda é de 0 a 1, da direita é de 2 a 2. Tá? Uma parte está aqui, uma parte da query está aqui. Eu sei que de 2 até 2, essa parte está resolvida, é 2. E aqui, aqui eu tenho de 0 a 1, mas eu só quero saber do 1, não quero saber do 0. Então aqui tem que continuar. Até que aqui, ó, só me interessa do lado direito, que é de 1 a 1. Do lado esquerdo não me interessa mais. Porque seria aquele branco que eu abandono. E de 1 a 1, está totalmente dentro aqui. Então a resposta é 1. Então agora, ó, como só tem um cara que não tem nada desse lado, eu tenho que trazer na query o mínimo só desse lado aqui. Então eu vou trazer o 1 mesmo. Tá? E agora, ó, nota que agora eu já posso responder o cara. Eu tenho que saber o mínimo entre o que está na posição 1 e está na posição 2. O mínimo entre o 6 e o 3. Aqui agora vai ser 2. Estou olhando só para o lado esquerdo por enquanto, tá? E agora? Agora eu tenho que saber o mínimo entre o que está na posição 2 e o 3. A posição 2 que é 3 e o 3, 4. É o da posição 2. Tá. E aqui do lado direito, eu tinha feito uma coisa semelhante, tá? Que era assim, ó. Quando eu cheguei aqui no 10, o intervalo que me interessava era de 9 até 9 só. Que era só o da esquerda, da direita não. Então aqui esse cara corresponde a um filho só. Aquele 10, o menor aqui é o 9. Aí agora, é o mínimo agora é automático, né? É o mínimo entre o 8, está na posição 8 e na posição 9. 2 2 e 8, né? Então é o 8, a posição 8. Aí eu tinha feito do lado esquerdo e finalmente agora eu posso responder a query. É o mínimo do está na posição 2 e em posição 8. É o mínimo entre o 3 e o 2. Então está na posição 8. Aí eu respondo, tá? Nota que embora a gente esteja colocando aqui na árvore esses valores não vão ficar na árvore não, tá? Esses valores aqui que eu estou colocando aqui, não vou precisar colocar eles na árvore, tá? Aqui a gente está colocando só para efeito didático. Na árvore continua o que tinha lá mesmo. Então, o que eu usei da árvore original? Basicamente, da árvore original, o que eu usei foram aqueles intervalos que não precisei subdividir, tá? Mas toda vez que eu preciso subdividir um intervalo, pode ser que eu vá mudar o valor aqui. Eu não vou poder utilizar o valor que está aqui no nó, porque o intervalo que eu estou interessado não corresponde a todo esse intervalo. Pode não corresponder a todo esse intervalo do nó. Mas algumas vezes ele corresponde, outras vezes não. Então, olha só, vamos ver o algoritmo aqui, tá? Como é que é o algoritmo de consulta? Ele, assim, a explicação talvez seja um pouco mais, assim, não tão clara de início, mas o algoritmo é bem simples também. Então aqui, ó, de novo, aqui eu digo qual é o intervalo de interesse, o começo e o fim. Inicialmente é de 0 a n-1. Qual é o intervalo que eu estou querendo pesquisar? De I até J. Tá? E onde é que está a raiz da árvore? Então, eu preciso desses parâmetros aqui. Eu preciso dos parâmetros do intervalo que eu estou interessado e do intervalo na árvore. Tá? Então, o algoritmo é assim, consulta nó, ele tem 5 parâmetros. Nó é o nó atual, tá? Da árvore, e CF é o começo e o fim em relação à árvore, e J é o que me interessa. Agora, assim, o que é um escopo cheio? É quando todo aquele nó me interessa. O que está no nó ali me interessa. E quando é que o nó me interessa? É quando o intervalo de interesse aqui, ó,
quando o IJ aqui está totalmente dentro do CF. Ou seja, o C, o começo, é maior ou igual a I e o fim é menor ou igual a J. Tá? Ou seja, o intervalo da árvore, o intervalo que eu estou olhando, um nó lá da árvore que corresponde a esse intervalo, ele está inteiramente contido aqui nessa busca que eu estou fazendo. Então nesse caso eu posso usar o resultado da árvore, que está na árvore. Então eu retorno o próprio valor que está na árvore, tá? A gente chama isso de escopo cheio. É que todo aquele intervalo da árvore é um subintervalo da minha busca. E agora a gente chama de infinito o escopo vazio quando nada, não tem nada do que eu estou procurando que está ali dentro daquele intervalo. E quando que é isso? É quando I maior que F ou o J menor que C. Ou seja, o intervalo que eu estou procurando, o começo dele é maior que o fim, ou o fim é menor que o começo lá do nó correspondente da árvore. Então, nesse caso aqui, o algoritmo retorna infinito, tá? E a gente vai ver que isso aqui é uma coisa bem conveniente, assim, ele retornar infinito. Vamos ver como é que a gente escreveu os algoritmos lá. Depois a gente vai ver que isso aqui está adequado com aquilo. Tá, então aqui ó, são os dois casos assim especiais, que é quando eu não preciso subdividir mais nada. Ou é porque deu nada disso me interessa, esse intervalo CF da árvore, nada disso me interessa, ou é porque esse intervalo está totalmente contido dentro do intervalo que eu estou procurando, é um pedaço do intervalo que eu estou procurando. Nesse caso, vai compor a minha resposta. A minha resposta vai ser uma série de... Eu vou olhar alguns intervalos e vou pegar o menor. Eu vou pegar o menor dos menores, tá? Essa que é a ideia. E aqui, ó, então eu vou subdividindo sempre pelos intervalos da árvore, tá? Aqui tá, a gente viu como é que divide. Eu pego C mais F dividido por 2. Faço a consulta do lado esquerdo, depois faço a consulta do lado direito. Consulta do lado esquerdo. Qual é o nó do lado esquerdo? Está no endereço 2 vezes nó. A que intervalo ele se refere? Desde C até K. E o IJ não muda, tá? IJ continua aqui, IJ. Nesse algoritmo aqui, o IJ não muda. Então, isso aqui é a consulta para o lado esquerdo. E para o lado direito? O meu filho está na posição 2 vezes nó mais 1. Corresponde a qual intervalo? De K mais 1 até F. E o IJ não muda. Então aqui eu consulto para o lado esquerdo e para o lado direito. Se algum desses caras aqui, olha só, se algum desses caras aqui for o escopo vazio, vai retornar infinito. Então, nunca retorna infinito para os dois lados. Então, eu não tenho que me preocupar com isso, tá? Pode retornar infinito apenas para um dos lados. E aí, bom, e aí agora eu olho assim, ó. Se o A de P1, né? Agora eu vou lá se o A de P1 aqui é aquela coisa normal, né? Eu vejo lá no vetor qual dos dois que é menor, tá? Pronto, retornou P1 ou P2. Ó, nota que eu retorno, eu não atualizo a árvore não, tá? Eu vou retornando aqui o P1, tá? Tá vendo, ó? Nota que aqui, ó, essa consulta aqui, ela nunca vai retornar infinito, não. Ela sempre vai retornar alguma coisa válida aqui para mim, tá? E quando for infinito, eu já abandono ali, não faço nada com aquilo. Então, na verdade, assim, né? Não, na verdade, se A de P1... Desculpe, aqui, olha só. Isso aqui eu devia ter mudado. Aqui pode retornar infinito, sim. Aqui, ó, vamos ver como é que no algoritmo escreveu. Eu tenho até que mudar essa tela aqui também, sabe? Acho que depois na atualização eu corrigi. Vamos ver aqui no algoritmo como é que ele está. Então a query, né? A query é assim, né?
Ó, então ele recebe aquilo, o nó, o C, o F, o I e o J, os parâmetros. Aqui, ó, se é escopo cheio, ou seja, se o C e o F, esse intervalo de C até F, está totalmente contido entre J. Aí eu faço o quê? Retorno o que está no nó. Aqui é o escopo vazio. Nesse caso aqui eu retorno infinito. Tá? E aí, aqui tem uma pequena mudança que é assim, ó. Ele retorna um menor entre P1 e P2. Nota como é que é o algoritmo do menor. Eu tenho que mexer um pouquinho ali naquele, para ficar parecido com isso aqui. Que é assim, ó. Como é que ele trata os infinitos aqui? Se em algum momento ele retornar o escopo vazio aqui, eu vou receber infinito. E aí ele compara aqui, ó. Se for infinito, ele já retorna o outro. Ele sabe, eu sei que eu nunca vou ter infinito ao mesmo tempo nos dois parâmetros. Se um deles for infinito, eu retorno o outro. Essa que é a ideia. Se o A for infinito, eu retorno o B. Se o B for infinito, eu retorno o A. Se não, eu faço a comparação. É porque são dois valores, dois índices válidos dentro do vetor. Tá? Então, tem essa... basicamente é isso. Aqui é como a gente tinha visto lá, tá? Com esse pequeno detalhe aqui. Que, repetindo aqui, ele pode voltar a infinito em apenas um dos dois. Por isso que eu não posso testar direto assim, se A de P1 menor ou igual a de P2. Porque um desses dois valores pode ser infinito. Tá? Então eu tenho que consertar aqui esse algoritmo aqui. Ok, gente, até aqui? Uhum, tranquilo. Tranquilo, né? Bom, aqui tá. Aqui o exemplo que eu já dei da busca, né? Então a busca, você poderia fazer uma pergunta assim: qual é a complexidade da busca? A complexidade da busca é log de n, tá? Porque embora assim a busca possa ir para esquerda e para direita, na verdade assim, ó, ela só vai para a esquerda e para a direita aqui no início. Depois ela se subdivide. Ela só pega. Ela pode continuar só por um dos lados aqui, tá? É, na verdade, assim, ela pode continuar pela direita aqui ou pela esquerda. Mas ela vai sempre pegando escopos cheios em um dos filhos aqui, tá? Ou escopos vazios. Então, tipo assim, essa busca, ela não se propaga demais na árvore, não. Ela vai se propagando meio assim, em um caminho, em dois caminhos aqui na árvore apenas, tá? Um caminho para a direita e um caminho para a esquerda. Mas ela não se propaga para a árvore irrestritamente, não. Por isso que a complexidade é O de log de n. Tá? Porque a altura dessa árvore aqui é log de n. E, quer dizer, ela faz dois caminhos aqui de altura log de n. Tá? Mas é só dois caminhos, não mais que isso. Pode ter uns nós aqui esses nós verdes aqui pelo caminho, mas vão ser sempre escopos cheios, corresponder a escopos cheios. Tá? Então, essa busca aqui é pior do que a da tabela esparsa. Tá? Agora, por que a árvore de segmentos é uma estrutura, como eu falei, assim, tão importante? Por causa dessa parte aqui, ó, da atualização. Essa estrutura aqui é muito flexível para atualizações. Tá? A gente vai ver aqui só inicialmente a primeira versão de atualização, que é eu quero atualizar apenas um elemento. O que a gente vai ver na aula de hoje é apenas isso. Tá? Então, vamos ver a atualização. Bom, a atualização, na verdade, é o seguinte, ó. A atualização, ela é parecida com a criação, né? É parecida é parecida com esses algoritmos que a gente já viu aí. Porém, é o seguinte, ela vai sair da raiz e vai descer até chegar numa folha. Vai descer por um caminho só, tá?
caminho para chegar, digamos que eu quero atualizar, é, deixa eu voltar aqui ó, quero atualizar qualquer um cara aqui. Ah, então existe um único caminho da raiz até aquela folha. E o que o algoritmo vai fazer é percorrer esse caminho e vai chegar lá na folha e vai, na verdade ele nem vai mexer no valor que está aqui, tá? Vai continuar deixando esse valor porque esse aqui é um índice. Mas por que eu preciso ir até a folha é para eu voltar e atualizar a árvore. Porque aqui na posição 5 tem um elemento que é 6. Imagina que eu chego aqui agora e coloque 0. Mudei esse valor para 0. Ah, aí vai mudar esse ramo da árvore inteira. Ó. O conteúdo dos nós intermediários aqui vai mudar. Nos demais, não. E só muda o conteúdo desse caminho, da raiz até a folha. Tá? Então, é isso que o algoritmo de atualização faz. Tá? Como ele é bem parecido com os outros, a gente já pode olhar direto aqui. Então, nó, a mesma coisa. Né? Agora, IJ, né, que é o CF aqui, né? Poderia até ter colocado CF, era melhor. Depois vou mudar aqui também para ficar igual. E eu digo qual é a posição. Mas na verdade assim, eu não preciso do valor, não. Essa versão aqui está errada. Deixa eu tirar esse parâmetro aqui. Porque eu não preciso do valor, sabe? Tá, já viram que tem algumas correções que eu tenho que fazer nesses slides, né? Então, aqui eu não preciso passar o valor que eu vou alterar, não. Eu só preciso dizer qual é a posição no vetor original, tá? Que eu estou atualizando. Como é que funciona a atualização? Eu vou lá no vetor original, na posição pós, e atualizo para o novo valor, NV. E agora eu tenho que atualizar a árvore. Tá? Tem que ir até a posição pós para ir voltando e atualizando a árvore. E aí, como é que é esse algoritmo? Quando o i igual a j, eu não tenho que fazer nada. Na verdade, nem precisaria colocar aqui st de i igual a i. Depois eu vou mudar isso também, tá? Porque não precisa disso aqui. Não tem que fazer nada. Tá? E aí, se não, se for a folha, na verdade não tem nada que fazer. É melhor escrever assim. Se não, eu tenho que percorrer a árvore até chegar na folha. Como é que eu percorro? Daquela forma, né? Aqui I mais J, que era mais legal ter colocado C e F, dividido por 2. E qual a posição que eu quero atualizar? A posição pós. Se for menor ou igual a K, eu vejo, ou está no filho da esquerda ou no filho da direita. Se for menor ou igual a K, está no filho da esquerda. Se não, está no filho da direita. Então eu vou lá, eu vou descendo aqui até chegar lá na folha. O mais importante aqui é a volta para eu atualizar a árvore. Agora aqui pode ser exatamente esse algoritmo que está aqui, tá? Porque aqui não tem esse problema de infinito, não. Agora, quando eu volto, eu certamente posso ter atualizado um dos dois, ou da esquerda ou da direita, depende por onde eu voltei. Agora eu tenho que comparar qual dos dois que é menor e eventualmente atualizar aqui, ó. Ou menor é o da esquerda ou menor da direita. Eu sempre atualizo por via das dúvidas aqui, tá? Tá entendido também, gente, a atualização? Tá de boa. Tá? Tá legal, João? Tá legal, Ian? Hein? Tá legal aí pra vocês? Ó, eu não... Tô supondo que o João e o Ian estejam vendo aí, né? Mas porque eu não consigo ler aqui o chat, não. Então, olha só, vou mostrar para vocês o algoritmo de atualização, né? É, é exatamente isso aí que eu acabei de... Esse algoritmo aqui, ele cria uma segmentoria, permite consultas e atualização. Então, em relação ao anterior, acrescentamos aqui a atualização. E a atualização, exatamente como eu acabei de mostrar. O nó atual, o IJ, que faz o papel daquele CF lá, né? E a posição que eu quero atualizar. Na verdade, nem precisaria ter feito isso aqui. Se o igual a J, STE de nó igual a I, é o valor que já estava lá.
Senão eu tenho que ir descendo na árvore e vou ou para a esquerda, se o K for, se a posição que eu quero atualizar for menor ou igual a K, ou para a direita. E na volta eu pego o menor dos dois. Eu coloco aqui o índice do menor dos dois. Tá? Então, por exemplo, vamos rodar aqui para ver. Tá. Aqui, então assim, ó, é, eu vou consultar de 0 a 19. De 0 a 19 está dizendo que o menor... Opa, tá. Consulta de 0 a 19. O menor cara está na posição 0, que é o 1, que é... Desculpe, está na posição 3, que é 0, que é RMQ de 0 a 19 igual a 0. Não sei porque aqui ele botou o valor mesmo, né? 0, né? Mas, digamos, retornou a posição 3. Essa posição 3 aqui é o 0. Tá? Agora, eu quero atualizar alguém. Esse 0 aí eu vou botar para 2. Atualiza a posição 3, coloca lá 5. Ele atualizou aqui para 5, tá? Agora consulta de 0 a 19. Agora tá, o menor está na posição 14. É um desses 1s aqui, ó. Provavelmente esse último 1 aqui. Ok, gente? Então, esse programa que está distribuído para vocês, ele é assim. Tá? Então, essa é a primeira versão que a gente vai ver de árvore de segmentos. E eu vou comentar aqui rapidamente alguns problemas, tá? Para a próxima quinta-feira. Eu vou pedir que vocês façam aquela mesma solução para o problema da aula passada, que foi feita com tabela esparsa, eu queria que vocês fizessem agora com a árvore de segmentos, tá? Então, é legal fazer os dois, tá? Fazer uma solução com tabela esparsa, uma solução com a árvore de segmentos. E eu vou comentar aqui dois desses outros problemas aqui. Então, esse frequent values eu já mostrei, né? Até sugeri um algoritmo aí. E esse primeiro programa aqui do SPOJ, o GSS1, esse primeiro problema aqui. Esse problema aqui é assim, ele é o segmento tripadrão, de busca de segmento tripadrão. Porque ele dá n inteiros, esse valor aqui, n pode ser, sei lá, até 250 mil, não sei, uma coisa grande assim. E a quantidade de queries é grande também. E aqui, ó, é só isso, é só o RMQ padrão, tá? Então poderia usar tanto a tabela esparsa quanto o segmentry. Eu queria pedir para que usarem a segmentry para treinar, tá? Então ele vai perguntar assim, fazer duas queries, 3 elementos, 1, 4 e 1. Duas queries. Primeiro, quem é o menor entre 1 e 1? Entre 1 e 1 é 1. Entre 1 e 2. Agora, não sei se é isso mesmo. Deixa eu ver se é exatamente isso aqui, porque eu estou achando estranho. Achei estranho alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse problema aqui. Não, esse é o 3. Cadê o 1? Tá. Tá. Ele quer saber... tá. Esse problema aqui, ele quer saber a maior soma, na verdade, da query. Não. Essa query aqui já é uma query da soma. Eu me enganei aqui, tá? Ele quer saber qual é o intervalo de maior soma. E essa história da soma eu tinha deixado para a aula que vem, então isso aqui não vai servir para a aula de hoje, não. Deixa eu voltar aqui para... já fica aqui,
já fica aqui. Eu vou reformular esses problemas aí para. Eu vou reformular esses problemas aí para quinta-feira, tá? Então o SS3 sim, porque ele é o padrão, ele é o padrão onde tem atualização e consulta. Vamos ver aqui como é que é o SS3. O SS3 acho que tá legal, né? Ah, não, também ele quer saber soma, que diabo. Ah, não, esse é o 5. Deixa eu ver o 3 aqui. Ele quer saber o máximo da soma também, é. Então, isso a gente não viu ainda. Então, ó, eu vou ter que procurar problemas que você só eu vi que estava difícil achar problemas só com atualizações simples. Os problemas que tem já são com uso mais avançado da Segmentry. Então, talvez assim, eu acho que eu vou repetir essa semana os mesmos problemas da semana passada, tá? Tipo, a semana passada, resolver com tabela esparsa. Essa semana, resolver com árvore de segmentos, tá? Acho que eu vou repetir os problemas, para ser os mesmos problemas. E a partir da semana que vem, a gente começa a trabalhar com outras variantes da árvore, tá? Então, olha só, gente, de novo, vamos fazer o seguinte: a aula de quinta-feira vai ser uma aula só para vocês implementarem, tá? Eu vou arrumar aqui, vou propor esses problemas aqui, vou arrumar. E nessa quinta-feira agora para vocês utilizarem os algoritmos de Segmentry. Mas basicamente acho que eu vou repetir os problemas da semana passada. Então, então pessoal, então para a aula de hoje era isso. Acho que eu vou parar de apresentar aqui. E vamos ver se tem alguma dúvida final aí sobre alguma das questões de hoje. Vamos lá. Ian, João e Leno, alguma dúvida? Ficou tudo claro? Não, os algoritmos ficaram bem claros, né? Eu achei até mais fácil do que o da semana passada, pra falar a verdade. Até porque assim, se você já estudou HIP, sabe? É HIP. É a mesma coisa que HIP, né? Talvez assim, se eu fosse pedir para você, acho que a única coisa complicada que tem hoje era assim, nos algoritmos que a gente viu, era assim, ó, se eu fosse te pedir para você escrever o algoritmo de busca, aí sim, seria um pouco mais complicado pensar nele, tá? Porque ele você tem que olhar dois ramos da árvore, né? Mas fora isso o resto é simples, sim. Bom, então, se não tem dúvidas aí da parte do Ian. Ian, você que não assistiu a aula passada. E aí, tudo bem para Ah, você? acho que foi tranquilo. Tranquilo, tá. Uhum. Ok, pessoal, então eu vou parar por aqui. Vou terminar a gravação. Deixa eu ver se eu acerto. Boa noite a todos aí.